Quando se trabalha com 3D, uma das coisas que faz muita diferença tanto para projetos profissionais quanto pessoais é a iluminação. Se você já assistiu qualquer outro tutorial meu sobre 3D, você sabe disso, porque é só isso que eu falo nos tutoriais. Iluminação, iluminação. E se você nunca assistiu nenhum outro tutorial, pelo amor de Deus, que decepção! Pronto, superei. Mas agora que você sabe que a iluminação é muito importante, hoje você vai ver como iluminar uma cena usando o Blender 2.8 com o renderizador Eevee. Até cuspi, você viu? Eevee. O Eevee é o novo renderizador do Blender que veio para mudar as nossas vidas. É sério, ele é incrível. Não esquece de deixar o seu gostei e vem comigo. Antes da gente começar esse tutorial, é claro que existe uma pequena observação, observações nunca são tão empolgantes, não é? Mas é necessário que se você não sabe nada sobre o Blender, esse tutorial não é pra você, certo? É legal de você ter um pouco de noção sobre o Blender, e se você não tem, meu Deus, e agora? Calma! Você pode clicar aqui do lado direito, ó, no tutorial de como começar no Blender. Assiste ele primeiro, depois você continua nesse aqui. Se você quiser assistir esse aqui primeiro, beleza, mas esteja ciente de que é melhor você conhecer um pouco sobre o Blender antes. A primeira coisa que a gente pode fazer para começar a iluminar uma cena é deixar mais ou menos no ângulo que a gente quer. Então, usando as opções que eu já mostrei lá no primeiro tutorial dessa série, eu vou deixar mais ou menos no ângulo que eu acho que fica bonitinho, pode ser esse aqui. Agora eu vou começar a dividir a tela em outros ângulos. Nossa, mas para que isso? Porque isso me ajuda depois a iluminar. Então aqui do lado direito embaixo, clica aqui, ó, nessa partezinha que não é nada. Poderia ter até um botão aqui, mas não tem botão. Então clica aqui, ó, segura e arraste e puxa para a esquerda. Com isso eu divido a tela em duas partes. Eu posso continuar aqui me baseando por essa da esquerda e essa da direita eu vou clicar de novo aqui, ó, segura e arraste e puxa para cima. Então eu dividi a tela em três visões que na verdade são a mesma visão, mas a gente já vai resolver isso. Aqui eu vou fazer com que essa visão fique na visão de topo. Então para isso eu vou vir aqui em cima em View. Em View a gente vai vir na opção de Viewport. Em Viewport eu tenho vários ângulos que eu posso colocar. Dentre eles eu posso clicar em Top. Com isso eu visualizo por cima. E aí eu posso mover aqui um pouquinho, ó, e deixar mais ou menos no meio e vou distanciar também. Só que eu estou usando os mesmos atalhos que eu já mostrei lá no primeiro tutorial dessa série. Aqui, ó, eu vou vir e clicar em View. Lembrando, não estou nesse nem nesse. Cada um desses painéisinhos tem essas opções superiores. Eu vou vir nesse de baixo, clicar em View. Eu tenho a opção de Viewport. Desculpa, eu quase engasguei. Agora sim engoli a saliva. E em Viewport a gente vai vir na opção de Front. Em Front eu estou visualizando de frente. Eu só vou ficar um pouco longe. Então, na verdade, é a mesma cena que eu tenho, só que com ângulos diferentes, lembrando que isso serve para me ajudar a iluminar tudo isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, não é a primeira, porque a gente já fez outras coisas, mas uma das primeiras coisas é alterar a maneira como a gente visualiza isso aqui, ó. Então, nesse painel da esquerda, na parte superior direita, você vai clicar nessa última bolinha que a gente tem aqui, ó. Com isso, a gente entra na opção de Rendered. Oh, meu Deus, o que é o Rendered? O Rendered, na verdade, é a visualização final do seu projeto, de como ele realmente vai ficar. Uma vez que você clicou nessa opção, essas outras telas não precisam disso. Só que do lado direito, você vai vir nesta bolinha bonitinha aqui, que é a aba de World. Palavra bonita, né? World. Então aqui, ó, o que acontece? Você tem Color. Nesse Color, você pode clicar aqui e escolher uma cor. Essa cor é a cor do mundo, ou seja, tudo que está em volta desse objeto. Nesse caso, eu vou colocar uma opção aqui bem escurona, não preto total. Um pouquinho menos que o preto total. É como se eu estivesse colocando o peixe numa sala escura muito triste. E agora eu vou começar a criar os pontos de luz para deixar tudo muito mais feliz. Então aqui, eu posso vir em qualquer uma dessas abas, tanto faz. Eu vou vir nessa aqui mesmo, ó, que é onde a gente está enxergando, né? Quase falei tudo errado. E você vem na opção aqui de Edge. Em Edge você vai em Light. Em Light tem vários tipos de luzes que você pode usar. Eu vou colocar essa opção aqui de Point. Quando eu crio Point, eu criei uma luz exatamente no meio da minha cena. E aí fica difícil de conseguir trabalhar com ela. Então, com essa luz selecionada, que é esse Point aqui, a gente pode usar a ferramenta de movimentação. E por essas duas visualizações, ó, nessa aqui de topo, eu posso puxar, por exemplo, um pouco para frente. Olha só, meu pontinho de luz que ficou aqui. Ele não está iluminando nada na cena ainda, porque ele está muito fraco, mas não tem problema. Então a gente coloca ele mais para cá. E usando o eixo X, eu vou colocar ele um pouquinho mais para a esquerda. Na visualização de front, que você pensou que a gente não ia usar, né? A gente vai usar sim. Eu vou pegar o eixo Z, que é essa setinha aqui para cima, ó, e vou subir um pouquinho.
É como se eu estivesse colocando um ponto de luz que está um pouquinho à esquerda do peixe e um pouquinho acima da altura dele. Feito isso, eu preciso alterar essa luz. Então, deixando ela selecionada por aqui ou por aqui, a gente vai vir nesta aba de Object, que seria a aba onde eu consigo controlar as opções aqui dessa minha luz. Aqui eu tenho, dentro dessa aba de Light, opções para ela como Color. Aqui eu vou mudar esse Color clicando nele e colocando um tomzinho de amarelo. Não um amarelo intenso, é um amarelo quase branco aqui. É um pontinho de luz que eu prefiro. Não gosto de trabalhar com luz branca. Não sei, é uma coisa assim que me incomoda um pouco. Então um pouquinho mais amarelinha, eu acho que dá um certo aconchego visual. Aqui eu tenho a opção de Power. No Power você pode ir aumentando, conforme você aumenta, ó, você consegue perceber que ele vai iluminando cada vez mais aquela lateral do peixe. Aqui eu acho que uns 25.000 tá ótimo, que já iluminou bastante um pouquinho desse lado aqui dele. Ó. Então quando você move a luz, automaticamente você escolhe onde vai ficar esse ponto de luz, que eu acho que aqui está ótimo. Lembrando, esses valores que eu estou colocando aqui de Power vai depender do seu projeto, do tamanho que o seu objeto está na cena. Então pode ser que às vezes tenha que ser mais ou menos e tenha sempre isso em mente. Aqui eu tenho a opção de Radius. O Radius seria o tamanho da expansão da área da luz. Explicando assim, fica uma bela de uma porcaria, né? Então deixa eu explicar isso melhor. Quanto maior a área da luz, né, o tamanho da expansão dela, mais suave vão ficar as sombras que a gente tem. Aqui esse radio está com 0.25, eu vou colocar 15, olha a diferença ali, ó, 0.2, olha só, fica bem marcado a sombra, se eu colocar 15 novamente, fica bem mais suave. Eu prefiro, para iluminar os objetos, eu acho que esse tipo de luz é mais suave, apresenta melhor o objeto. Se você quiser uma coisa mais marcante, uma coisa mais dark, tenebrosa, você pode usar aí uma sombra mais evidente. Nesse caso não, porque é um peixinho tão bonitinho, deixa o peixinho aqui com sombras mais suaves. Feito isso, a gente vai duplicar as luzes. Então deixa eu só distanciar um pouco mais aqui da visualização. Eu vou selecionar a luz clicando nela aqui ou aqui, lembrando que para selecionar a gente pode ficar com a ferramenta de movimentação mesmo. E aí eu vou duplicar essa luz. Para duplicar com ela selecionada, você pressiona a tecla Shift D. Pressionou Shift D, ele duplica essa luz, ó, e eu posso mover onde eu quiser. Isso já influencia também ali diretamente do lado esquerdo. Nesse caso, eu vou colocar essa luz aqui, ó, um pouco à direita do meu objeto, visualizando aqui por topo, ó, um pouquinho à direita e um pouquinho para frente, mais ou menos aqui, ó. Cliquei. Pelas opções aqui de front, você pode descer ela um pouco mais, ó, só para iluminar um pouco mais o peixinho e criar ali, ó, um brilhinho da parte da pupila. Ai, que bonitinho. Beleza, uma vez feito isso, a gente pode configurar essa luz, deixando selecionada e clicando aqui, ó, nessa luzinha tão bonitinha. Aqui na aba de Light, eu gosto de mudar essa luz para um tomzinho um pouco azul, um azulzinho clarinho, bem de leve, ó. Tá vendo? Isso cria uma sensação diferente, como se o peixinho estivesse realmente num ambiente, não aquela luz branca direto em cima dele, que ficaria meio sem graça. Aqui eu tenho as opções de Power. Aqui eu vou diminuir um pouco a intensidade, colocando uns 15. Deixa eu só me aproximar um pouquinho mais do peixinho e colocar um outro ângulo nele aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante para a gente visualizar. Deixa eu só posicionar. Agora sim, que dificuldade, meu Deus do céu. Beleza, então aqui, o que eu fiz? Essa primeira luz que eu coloquei, que está um pouquinho na frente, é um tipo de luz que a gente chama luz principal. Ela fica ali praticamente na frente do objeto. Às vezes pode ser na frente dele, às vezes um pouquinho para o lado, igual a gente fez. Essa segunda luz é a luz de preenchimento, onde ela ajuda a criar um pouco ali, ó, de luz na área que está escura. Só que ela não pode ser tão intensa quanto a luz principal, certo? É sempre legal você ter um equilíbrio de luz. Palavra bonita, né? Equilíbrio. Uma luz vai ser sempre mais intensa ou uma luz sempre vai ser mais fraca do que a outra, tá? Sempre pensa nisso, numa escadinha aí entre as intensidades. Nunca tudo igual, porque acaba ficando meio estranho, não tem volumes quando você acaba fazendo isso. Beleza, a última coisa que a gente vai fazer aqui é duplicar outra vez a luz. Lembrando, eu estou duplicando a luz porque é mais rápido, mas se você quiser ir lá em cima em Edge, Light, Point, pode fazer isso, tá? Nesse caso eu não vou fazer para ganhar tempo. Então eu vou selecionar essa luz que a gente usou como preenchimento, pressiona Shift D e eu vou colocar essa luz aqui, ó, mais ou menos atrás do peixinho, pode ser mais ou menos aqui, ó. E por front eu vou subir um pouco mais. Essa última luz, o que ela faz? Ó? Ela ajuda a criar um tipo de contraste. Na verdade, de certa forma também cria um volume. Essa luz é a luz que a gente pode chamar de contraluz. O que ela faz? A gente tem a luz principal que vem daqui, a luz de preenchimento que vem daqui. Essa contraluz, ela vem meio que no sentido oposto dessa luz principal. Tá vendo? Uma ilumina assim, outra assim. Ela ajuda a criar um pouco mais de volume, marcando a silhueta do objeto. Com ela selecionada, na aba de luz, a gente pode aumentar a intensidade dela para uns 20.000.
Aqui você pode colocar o quanto você quiser, sempre lembrando de intensificar cada vez mais essa silhuetinha que a gente tem. Na opção de cor, nessa opção de color aqui, você pode colocar um tomzinho quase branco mesmo. Depende muito do que você quer fazer, mas para marcar a silhueta, eu acho que o branco, eu sei que eu critiquei o branco antes, mas nesse caso eu acho que o branco fica legal para esse tipo de luz, que eu tô falando tudo errado, falta para esse tipo de luz que é a contraluz. Aqui eu posso mudar também esse radius para um valorzinho um pouco maior, tipo uns 20. Ela vai se expandir um pouco mais e vai ajudar a enxergar o que a gente tem na cena. Uma coisa muito legal também, ó, é que aqui nesse painel que se chama Outliner, a gente tem esses 3 pontos de luz, ó, Point 1, Point 2. Do lado deles a gente tem o olhinho. Se você desativa aqui, ó, você pode visualizar direitinho o que cada luz faz. Essa primeira luz que a gente fez, que é a luz principal, essa segunda que é a luz de preenchimento e a última que é essa contraluz. Essa contraluz também poderia ser um pouquinho mais para a esquerda, mas do jeito que ela está aqui também funciona. Última coisa aqui, você vai perceber, é que eu estou usando, né, essa visualização e por padrão o Blender sempre usa o Eevee, que é o novo renderizador. Nem sempre as sombras que o Eevee causa são legais, né? O Blender deixa uma opção meia boca para não ficar muito pesado, mas a gente pode melhorar essa qualidade. Então para isso, aqui nessas abinhas que a gente tem, ó, você vai clicar nessa, que é a aba de Render. Aqui, só para você confirmar, ó, Render Engine, que é o tipo de renderizador que a gente está usando, é o Eevee. Você poderia colocar o Cycles, por exemplo, que eu gosto mais dessa imagem. Mas a gente está falando sobre o Eevee, vamos continuar no Eevee. Aqui você tem, ó, essa aba que se chama Shadows. Em Shadows, você tem opções, por exemplo, como este Cube Size, onde o valor padrão é 128. Se você aumenta, fica de olho nessas pequenas sombras que aparecem aqui no objeto. Eu vou colocar aqui um valor de... vamos colocar um 1024. Olha só, a sombra fica muito mais sutil, não fica aquela coisa cheia de pontilhados. Ó. Quanto menos você coloca, mais você enxerga como se fossem desenhos na área da sombra, né? Como se fossem pequenos shapes, pequenas formas. E aumentando esse cube size, por exemplo, para uns 1024, a sombra começa a ficar mais suave. Só tome cuidado, porque quanto mais você aumenta esse valor, nossa, fica lindo, a imagem fica maravilhosa. Só que começa a ficar pesado o seu projeto final. Então, muito cuidado com isso aí, ó, porque chega uma hora que se você colocar muito, dependendo das configurações do seu computador, pode ficar até meio pesado. Por exemplo, o meu agora, que eu coloquei 4096, ó, ele fica bem pesadão. Então, muito cuidado com essas opções que você coloca, para de repente não bugar o seu Blender. Eu vou voltar aqui para as opções um pouco menos, para a gente ter menos problemas. E por último, uma pequena propaganda que é necessário. Se você quiser modelar uma caneca no Blender, não esqueça, você pode clicar do lado direito aqui, ó, para assistir o tutorial de como modelar uma caneca. Fala a verdade, o Blender é top, não é? Então, agora a sua vida é que vai ficar top. Na descrição do vídeo tem o link do meu curso online de Blender 2.8, onde você vai aprender as principais ferramentas e funções enquanto a gente vai desenvolver este projeto aí, ó, do começo até o final, passando pela modelagem, animação, iluminação, materiais e texturas e renderização. Nesse curso, a gente vai começar pelo mais básico e aí a gente vai avançando. E enquanto isso, você vai aprender sobre objetos e coordenadas, modelagem orgânica e funções como Extrude, Inset e Bevel. Depois a gente vai para textos e curvas, organização de projeto e também iluminação e renderização com 2 renderizadores, Cycles para uma renderização mais realista e o novo Eevee com processamento em tempo real. O Blender tem ganhado grande destaque nos últimos anos e com essa versão 2.8 ele está incrível e você pode aprender tudo que você precisa para trabalhar com o Blender neste curso online que está imperdível. Não esquece, o link desse curso está na descrição do vídeo aí embaixo. A descrição do vídeo ainda é embaixo? Bom, eu acho que é. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de Blender que eu tenho aqui do canal, não seja desonesto. Aqui do lado tem mais 2 tutoriais que estão maravilhosos. Este vídeo criativo vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu e tchau!